Como podemos negar o inegável? O filme que busca tentar, com base em uma história real, apresentar essa ideia é Negação, de 2017, que traz à tona a luta de uma historiadora que defende que de fato ocorreu um holocausto, voltado à perseguição de judeus na Segunda Guerra Mundial. Esse é um tema deveras polêmico na comunidade histórica, que estuda o regime nazista na Segunda Guerra Mundial, questionando a existência de um holocausto pela falta de provas que comprovem a repulsa de Hitler contra os judeus. Assim, desassociando a imagem do extermínio de judeus apenas por questões antissemíticas. Não é dito que não houve matança, sim que não existiu essa perseguição centralizada a um só povo. Alinhado a isso, diversos grupos conservadores de direita que defendem os ideais nazistas, os exemplos mais comuns de neonazistas que surgiram por volta da década de 70, tentam por meio de uma nova narrativa a retomada nazista por meio de manifestações racistas de grupos violentos. Vale ressaltar que em muitos países é crime se associar a esses grupos ou mesmo defender as ideias xenofóbicas racistas do nazismo. A existência de grupos pró-nazismo é algo bastante preocupante, pois eles vêm tomando força na região sul do Brasil ao longo dos anos, sendo os principais chamados de carecas, skinheads e os neoland. Em outros países, esses grupos têm mais notoriedade, como vemos no filme, podendo participar de manifestações e reuniões do Congresso, ativamente, sem terem medo de serem descobertos. A historiadora judia Deborah Lipstadt vai à justiça por receber um processo de David Icke, por, segundo ele, ter difamado sua imagem. O processo se desenrola na Inglaterra, por terem leis mais brandas sobre esses quesitos de difamação. O filme se desenrola seguindo essa guerra de narrativas, onde o grupo de advogados de Débora busca fatos e informações que busquem comprovar a existência do Holocausto. Mas a toda afirmação surge uma resposta igualmente questionadora. A existência de câmaras de gás em Auschwitz e se de fato ela foi usada para o extermínio de judeus. O filme segue nessa proposta de questionar fatos com evidências e levar o telespectador realmente se perguntar se aquilo realmente pode ter sido um equívoco histórico. A proposta de levar tal desavença júri cria a possibilidade de se dar evidência ao Holocausto, ou mesmo de que legalmente exista uma prova de que o extermínio não aconteceu. Mesmo com a constante tentativa de defesa do réu de tirar esse holofote dessa constante do Holocausto, ainda assim é a trama central do filme, que põe de plano de fundo a briga judicial. A falta de relevância ou mesmo de credibilidade é algo que torna essas ideias nazistas muitas vezes ignoráveis. Mas, muitas vezes, para que algo tome proporções globais, basta que uma prova surja e dê palco para essas ideias. No filme, é possível ver a todo momento a tentativa dos advogados de tentar tirar o foco do Holocausto, para assim diminuir a probabilidade desses grupos tomarem relevância. Muito dessa guerra de narrativas está associada a um fato curioso. Na Inglaterra não existia um programa nacional para a disciplina de História, ou seja, ficava a critério dos professores decidir a prática e como seria abordado determinado tema. Por um lado, isso possibilitava uma gama de opiniões que acrescentava muito a narrativas individuais, mas isso acabou gerando um confronto de informações que logo chegaram ao conhecimento do governo, que na época era muito conservador e tinha medo de que os professores acabassem não valorizando a gloriosa história que construiu na Inglaterra. Muitos programas em prol de levantar essa lembrança do passado glorioso da Inglaterra foram criados aos moldes conservadores, que acabavam criando novas narrativas pró-Inglaterra, que geraram uma visão eurocêntrica e uma construção de história que pendia para o lado europeu. Então, podemos dizer que essa mudança na história serve como forma de silenciar uma história que não é favorável para um determinado país. Após a Segunda Guerra Mundial, o ensino de países vencidos era de certa forma alterado para neutralizar os conteúdos que poderiam impedir as ideias nacionalistas de determinados países, como Japão, Alemanha e Itália.
É curioso que para mudar a história basta muitas vezes se alinhar a ideias antiquadas e que outrora tiveram relevância no cenário historiográfico. Cada comunidade quer ver sua própria história contada ou mesmo defendida. Aquela história de que não existe branco ou preto, na história tudo é cinza, muitas vezes acaba sendo forçado pelos ideais políticos da época. Foi como Vesna Gívida e Valentina Reblack constataram que é mais do que evidente que ensinar história, antes de tudo, é um trabalho ideológico e político, e não uma questão de normas profissionais. Essa interpretação associa a história a uma dependência política, que mesmo que estando livre das amarras sociais, acaba possibilitando um controle por parte dos líderes de governo. Outra forma de interpretar a narrativa histórica pode também ser vista como uma tomada de poder por grupos sem poder. A exemplo do filme, vemos a tentativa inconveniente de representantes de ideias nazistas na Europa, que tentam mudar a história para tentar justificar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo corriqueiro, e que até mesmo no nosso país tivemos exemplos das ideias da voz a grupos menores. No período do regime militar na década de 60, professores de História de São Paulo e Minas Gerais iam de contramão às ideias nacionalistas e positivistas impostas pelos militares, ensinando uma narrativa marxista clássica que apresentava as etapas sucessivas da formação econômica para os alunos. Trazendo essa guerra de narrativas para o cenário atual, vimos bastante dela nos últimos anos. Fomos divididos e envenenados uns contra os outros. Termos como nós e eles ganharam força graças à politização insana de todos os aspectos da vida cotidiana, agora chamadas de fake news. Essa disputa pelo controle de narrativas também é associada como se comportar a percepção pública sobre eventos históricos, onde diferentes grupos também impõem suas versões dos fatos para moldar as opiniões das pessoas. Essa disseminação de fake news para promover uma determinada versão dos fatos acaba influenciando a população por meio de sites de notícias e veículos de informação. Muitas vezes as partes envolvidas selecionam ou interpretam os fatos de maneira seletiva para apoiar suas questões defendidas e influenciar as questões públicas, levando a uma polarização e dificultar a busca da verdade objetiva na sociedade atual. É importante que as pessoas possuam uma base forte de informação e se associem às fontes confiáveis, possibilitando uma visão mais completa sobre temas históricos. Quando essa guerra de narrativa se associa ao cenário político, temos que estar cientes que esse fato é a opinião daquele governo e muitas vezes ele pode não ser necessariamente verdadeira. O filme evidencia a importância de confrontar e desafiar as narrativas distorcidas para preservar a verdade histórica, principalmente em temas sensíveis como a guerra e eventos históricos traumáticos. Confrontando, além de buscar uma verdade, memória coletiva, acaba possibilitando o esclarecimento e a preservação de temas cruciais para a narrativa histórica, como foi o fato do Holocausto no filme.